Olá para você ligado no canal do Café com Velocidade. Seguimos os nossos especiais de intertemporada. Esse eu posso dizer que é o primeiro Café com Velocidade de 2024, porque esse eu já tenho uma boa noção da data que vai entrar, que celebra, que analisa, que critica, que disseca uma das figuras mais emblemáticas da Fórmula 1, para aquele que assistiu, para aquele que acompanhou, para aquele que viveu a época de Michael Schumacher, que é o tema da nossa gravação de hoje. Hoje eu não chamei de live, mas devo chamar em algum momento durante a edição, porque não tem como lembrar. Mas você que está assistindo a gente aqui no YouTube está vendo que a casa está cheia hoje, né? Tivemos aqui lotação. Sugerimos o tema Michael Schumacher, um monte de gente quis participar. Por que será que esse pessoal todo quis participar do Schumacher? Você do especial do Schumacher, você vai saber, você vai ouvir com a gente, você vai interagir com a gente. Sempre lembrando, você está aqui no canal do Café com Velocidade, que analisa a Fórmula 1, sempre buscando levar uma análise diferente, sempre buscando levar uma análise que propõe pontos de vista diversos, mais aprofundados, que tentam fugir do senso comum, e a gente tem feito isso. Olha, temos gravado várias edições nessa intertemporada e posso dizer com toda segurança que temos feito debates muito legais. E você vai ouvir, claro, porque até o começo da temporada de Fórmula 1, você recebe os especiais de verão, especiais de férias da Fórmula 1, especiais de intertemporada. Chamem como quiser, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar aqui as boas-vindas aos meus convidados, sempre lembrando que, né, aquilo que serve para live, serve também para programas gravados, né, que é a necessidade de você deixar o seu like, como está aqui na tela. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você acompanhar os nossos programas, ativa aí o sininho e você pode ficar sempre ligado aqui no canal do Café, que vai direto, até começar a temporada da Fórmula 1, estaremos ligados e trazendo conteúdo diferenciado para vocês. Daqui a pouquinho eu dou mais recadinhos, lembro a você, né, dos nossos programas de apoio, tudo isso daqui a pouquinho, tudo a seu tempo. Mas vamos começar, porque temos certamente muito o que falar de Michael Schumacher. Eu vou pedir uma introdução rápida de cada um e com a seguinte pergunta: qual imagem vem na cabeça quando vocês pensam em Michael Schumacher? Depois a gente vai entrar em momentos, carreira, corrida, mas se vocês fecham os olhos e pensam em Michael Schumacher, qual imagem vem na cabeça de vocês? Começo com o grande Fabiano Franco, que está aqui com a gente, prestigiando a gente aqui também nessa live. Seja bem-vindo, grande Fabiano. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os participantes. A imagem de todas que eu guardo muito na minha memória é da comemoração em Manicures, quando ele vence o campeonato com 6, 7 corridas de antecedência, que ele balança o carro assim de forma bem... Ele cruza a linha de chegada, saco chacoalhando o carro, né? Essa imagem... Teve narrador que achou que ele estava com problema no carro. Exatamente. Essa imagem me lembra muito, a carreira dele me remete muito a essa imagem. Muito bom, começamos bem. Senhor André Pedro está aí posicionado ali com o Schumacher atrás dele, legal, montou o cenário. O pessoal monta uns cenários aqui muito legais também. E André Pedro, qual a imagem do Schumacher na hora que fala nesse nome vem na sua cabeça? Você tem cara de novinho, hein? Você assistiu o Schumacher a carreira toda? Eu era um adolescente quando eu comecei a assistir, mas eu peguei bastante da era Schumacher. Eu até comentei numa live que eu participei que a era Schumacher era marcada por aqueles ícones amarelos da Fórmula 1 na televisão, né? Isso era uma marca registrada. E entrando na pergunta que você fez, apesar do gênio que pode ser considerado o Schumacher, a imagem que fica para mim do Schumacher é Áustria 2002 e aquela cena meio constrangedora no pódio, ele colocando o Rubinho no primeiro patamar ali do pódio. Então, por mais de tudo que ele tem de bom, isso acaba, não sei porquê, quando eu penso no Schumacher, me vem isso na cabeça e, sei lá, talvez ele pudesse ter feito diferente ali no momento, mas não sei, falaremos isso é uma disso. coisa que vem na minha cabeça. Nós falaremos disso, porque quem conhece o canal do Café com Velocidade sabe que aqui a gente não é da turma do Oba-Oba. Então fazer um especial sobre Michael Schumacher não é só rasgar elogios a Michael Schumacher, até porque eu acho que é impossível só rasgar elogios a essa figura polêmica, no mínimo. Então, boa lembrança do André. Eu acho que 2002, o André, a imagem que fica para mim é a cara do Ralf Schumacher. Mas nós vamos entrar nessa análise. Seja muito bem-vindo, Antônio Júnior, também gravando, já gravou lives aqui com a gente, gravou lives, né? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, eu já sabia que eu ia errar, falar tudo trocado, né? E aí, Antônio Júnior, qual a imagem do Schumacher? Entre essas várias que tem aí atrás de você, qual a imagem que fica na sua cabeça?
Tá no mudo, tá mutado. Peraí, deixa eu ver se eu... É. Pronto. Aí, vai. Vai lá. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos da bancada. Para quem está assistindo e ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso falar de uma figura como Michael Schumacher. Se a gente falar em termos de majestade, ele alcançou a majestade. E ele chegou, a gente vai contar a história de como ele chegou na Fórmula 1, mas ele chegou como bobo da corte, estreou já visto como príncipe e alcançou a majestade. Conquistou o reino, né? Conquistou o reino. Números irretocáveis. Mas eu vou falar de uma imagem que, para mim, marcou, não pelo lado do bom, mas uma imagem constrangedora dele, que foi há 25 anos atrás, no GP da Austrália, em 94, quando ele, de maneira proposital, provocou um acidente junto a Damon Hill e ali sagrou-se campeão mundial. Essa foi a imagem que eu queria destacar. Só peraí, a conta tá errada aí, 25 anos não. 30. 30 anos? 94. 2020, 2024. Né? Você foi na Austrália 94, né? Você tem traços de ser um ótimo jornalista, porque eu já cometi contas assim. Eu tive o privilégio de acompanhar a era Schumacher. Sim. Então vamos falar muita coisa. Vamos entrar nesse assunto. Mais uma boa lembrança. Olha as imagens, hein? Vão listando as imagens. Seja muito bem-vindo, seu Carlos Ferreira, nosso grande apoiador também. Todos aqui são, os 5 são apoiadores premium, e daqui a pouco eu explico que não é coincidência eles estarem aqui. E o grande Carlos Ferreira vai dar a sua imagem agora também. Fala, Carlos. Michael Schumacher para você. Bom dia, boa tarde a todos, boa noite aos amigos que estão aqui presentes. Obrigado mais uma vez, Fábio, pela oportunidade de estar aqui. Schumacher foi um piloto que teve 91 vitórias. E por que eu estou falando isso? A imagem que eu tenho dele vem muito disso. Quantas e quantas vezes nós vimos Schumacher reger o hino da Itália no pódio depois de uma vitória? É uma imagem que, talvez por ter sido repetida tantas vezes, ficou gravada na memória. É verdade. E ter gerado polêmica, inclusive, também na época gerou, né? Sim. Muito boa lembrança. Alberto Coimbra, olha, várias imagens. É ruim deixar por último, né? Agora que eu tô pensando nisso aqui, porque caiu um monte aí. Né? Vai eliminando, e aí? Mas o Alberto assiste Fórmula 1 há muito tempo, acompanha em detalhes. Tenho certeza que ele tem uma imagem do Schumacher que fica aí para acrescentar. Grande Alberto, bem-vindo. Tudo bom? Eu trago assim uma imagem um pouco do italiano, porque eu estava na Itália nessa época, né? E o Schumacher, uma das coisas, aproveitando o que o Carlos falou, né? Veio na época aquela polêmica do senador italiano reclamando da regência do Schumacher no hino, que era uma bobagem, na minha opinião. Mas tem algumas coisas que os italianos tinham birra com o Schumacher, e isso ficou na minha cabeça. A primeira delas, logo no início, foi quando ele se recusou a aprender italiano, praticamente. Era uma coisa que o pessoal da Ferrari queria dele, né? Que ele aprendesse a falar italiano, e ele nunca aprendeu. Ele ficou anos e anos na Ferrari e nunca aprendeu italiano. Isso era uma coisa que os italianos tinham muita implicância. Depois veio a questão do hino. E, por incrível que pareça, por mais que ele tenha tirado a Ferrari do seu pior momento e levado para o seu melhor momento, muita gente na Itália tinha ressalvas com o comportamento dele de não querer se integrar, né? Esse comportamento mais frio, mais afastado, o italiano mais passional. Então, a figura que eu tenho do Schumacher é um pouco disso que eu vi lá na Itália, do pessoal gostar porque ele trazia resultado, mas a figura dele não era a mais carismática dentre os italianos. Não. Bom tema, hein? Bom tema para a gente entrar também, né? Porque eu acho que uma das marcas do Schumacher era... o Schumacher talvez seja, né, puxando até um pouquinho também do que o Antônio falou, o Schumacher talvez seja o primeiro piloto que inaugurou uma era do piloto máquina, nos dois sentidos. Ele inaugura a era do piloto máquina. Não só o piloto que funciona como uma máquina, né, que tem a sua sequência de carreiras que você pode comparar a uma máquina, e claro, vamos dissecar isso, vou explicar exatamente o que eu estou querendo dizer, mas ganham campeonatos como máquinas, né? Isso também o Schumacher, ele meio que inaugura essa época, né? O cara começa a ganhar campeonatos como máquina, né? Ele inaugura, digamos assim, a era das eras, que eu tenho chamo várias vezes no meu Twitter,
É a era das eras. E não só por isso, né? Ele meio que potencializa algo que o Senna começou, que era a preparação física, que era a dedicação técnica máxima. Ele meio que multiplica isso, né? Até porque, né, nos anos em que ele prospera na Ferrari, isso já... até o cenário técnico da Fórmula 1, 10 anos depois, a gente pode dizer, entre Schumacher e Senna, embora, né, exista uma, digamos assim, um overlap ali, né? Existe uma overlap, o Alberto vai adorar, que ele adora o inglês, desnecessário. Mas existe ali um ponto de união, né? Que são as temporadas que os dois estiveram juntos. Né? Schumacher começa ali em 91, 92, 93, 94, mas o momento em que o Schumacher atinge o seu pleno é bem depois, é bem lá na frente, embora, claro, né, tem a era Benetton, que a gente, né, pode dissecar também, mas o ápice da Ferrari, juntando isso que o Alberto falou, é o cara que soube construir, né? Ele construiu o sucesso dele. Essa para mim é uma marca muito forte do Schumacher, do cara que trabalhou, começou um trabalho, a Ferrari, 96, 97, 98, 99, olha quantas temporadas, né? Para subir e atingir o ápice no ano 2000. E é o cara que tinha a marca tava revendo o especial dele pra gente fazer, tem um documentário, né? Para quem não sabe, tem um documentário. Ele tava, eu não sei se ele ainda está disponível, eu acho que ele não está mais disponível na Netflix. Ele não é da Netflix, é um documentário feito de maneira meio feito pela família, e que isso também gera vários asteriscos, mas independente disso, né? Mas a marca do Schumacher de trabalhar muito com os mecânicos, de trabalhar muito no carro, de fazer muita. O Schumacher tinha aquela questão de sentar com os mecânicos e ficar ali, né? Ele ficava ali, os mecânicos trabalhando no carro, e ele ficava ali, conversando. Ele almoçava com os mecânicos, era uma das marcas dele, né? Sentava ali, comia. Dizem, nesse documentário até fala, que ele sabia o nome das esposas dos mecânicos. Então ele soube fazer, para jogar para vocês, né? Ele soube fazer uma equipe em torno dele. É diferente de todos que vieram, é diferente do Vettel, que os caminhos do domínio do Vettel são completamente diferentes, por mais que a equipe também fosse atrás dele, mas é outra montagem. O Hamilton com a Mercedes é outra história completamente diferente. O Verstappen hoje é outra relação que não tem nada a ver. Então, isso é importante a gente lembrar, né? Isso é importante a gente citar para quem não viu. O Schumacher foi o cara que soube construir para ele a história do sucesso, né? Ele soube montar mesmo uma equipe, claro que não foi só ele, né? E a gente vai passar também por tudo, pelas passagens polêmicas, mas eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que ele tem muito essa questão do cara que trabalhou para chegar onde, claro que um talento absolutamente nato, né? Bem isso. O Schumacher ensina, né? Meio que ensina na Fórmula 1 o tal do Hammer Time, né? É o inglês necessário de novo. Esse é mais aceitável, porque essa é uma expressão que rola durante as corridas, né? Assim, virou um momento, né, da Fórmula 1. Né? E o Schumacher foi bem que inaugurou isso, né? De 2, 3 voltas antes da parada, fazer volta de classificação e ganhar posição, ou vou conseguir voltar na frente do adversário, e fazia de uma forma impecável. Eu não me lembro, se vocês lembrarem, vamos pôr aqui na mesa, mas eu não me lembro do Schumacher errar na hora que ele estava fazendo isso. Não, vai fazer 3, 4 voltas de classificação antes da parada. Eu não me lembro de errar. Bom, eu não me lembro. Tem poucos. Qual que foi, Fabiano? Você parece que já tem na ponta da língua aí. Não, ele errou numa corrida na Argentina em 97, que ele fez 3 paradas para bater o Hakkinen. E na última que ele vinha classificando, ele sai da pista, até quase perde a corrida, o Hakkinen chega bem nele. Mas o que eu admiro mais de toda a carreira do Schumacher, o que eu mais admiro foi que ele, como o melhor piloto do grid, após a morte do Senna, ele podia escolher o carro que ele quisesse para guiar, ele partiu com um projeto para construir uma dinastia. Isso nenhum piloto fez na história, que eu me lembre. De você pegar uma equipe que fazia quarto para trás, para construir uma equipe, para dar a essa equipe a chance de vencer e se tornar o que ele se tornou. Eu acho que ele jogou 4 anos da carreira dele fora, que ele poderia ser campeão mundial, continuando na Benetton, indo até para a McLaren, por esse projeto. Isso eu acho admirável. E mesmo assim conseguiu 7 títulos, jogando 4 anos fora.
Antes do Alberto, para você falar, Alberto, você pediu a palavra. Eu acho, Fabiano, que o Schumacher, talvez só o Hamilton tenha, de uma maneira, repito, completamente diferente, tenha feito uma coisa que eu não vejo ninguém mais. Eu não vejo ninguém fazer e não vejo ninguém fazendo no futuro, que é abrir mão do status de uma equipe para construir uma história de novo lá. O Schumacher fez isso. O Hamilton, embora ele não foi um construtor da Mercedes, ele ajudou a Mercedes, é bem diferente, né, Fabiano, na questão do Schumacher, mas o Hamilton foi o último que eu acho que quebrou isso. Olha, eu vou sair aqui do entre aspas, né, da situação da McLaren e vou apostar numa Mercedes que estava ali embaixo. Depois dele... A gente nota que os gráficos eram um pouquinho diferentes, né? A Mercedes já estava num gráfico ascendente, a filha de pole com o Rosberg. Sim. A Ferrari não, a Ferrari fazia 7º ou 6º com o Alesi. Sim, eu considero, mas ainda assim eu considero assim, eu vou descer para voltar para frente. Não entendo. Aí eu vejo dois atuais, um da MotoGP e um da Fórmula 1, o Marc Marques e o Max Verstappen, eu não vejo nenhum dos dois fazendo isso. Aí o ouvinte pode dizer, mas peraí, o Marc Marques acabou de ir para a Ducati, mas agora que a Honda mergulhou num abismo, né? Ele foi nenhum projeto. Sim, exatamente. Nenhum desses, então, para você entrar, Alberto, nenhum desses, eu não vejo atualmente, se o Leclerc começar a ganhar título na Ferrari, se o Russell começar a ganhar título na Mercedes, eu posso estar redondamente enganado, se o Norris começar a ganhar na McLaren, eu não vejo nenhum desses, olha, obrigado, eu vou lá reconstruir um projeto. Eu vejo esses caras hoje muito mais, não, é aqui, tô confortável e vou ficar, o que é um direito deles. Mas enfim, Alberto, o Schumacher tem essa marca muito forte, né? Muito. Mas assim, tem um lado... conversa de época de que o Schumacher queria, na verdade, ir para a McLaren, onde tinha o projeto Mercedes. Porém, a McLaren não aceitou o pacote fechado que ele e o pessoal teriam imposto, que era Rory Byrne, Ross Brown e companhia, e a única que topou foi a Ferrari, né? Então tem um pouco também dessa coisa parece que a Ferrari não era a primeira opção. Mas não diminui a coragem. Né? Não, claro, não diminui. Eu só estou trazendo um detalhe que, por exemplo, quando ele viu que a Benetton não ia, o projeto Benetton ia para o saco, né? Que era ali no final de 95, 96 em diante, tanto que logo depois, se não me engano, 3 ou 4 anos depois, vem a Renault e compra a equipe. Ele tinha essa coisa. Vamos lá, o que ele tinha? Williams, McLaren e Ferrari. Efetivamente, eram essas 3 opções de grandes equipes que poderiam absorvê-lo. Parece que a McLaren era o objetivo, por conta de toda a relação que ele tinha com a Mercedes, etc., mas o pacote fechado não iria ele, e ele ia ter que correr com Adrian Newey, que ainda não era o Adrian Newey que a gente tem hoje, né? O tamanho que ele tinha, mas efetivamente o Adrian Newey do Schumacher era o Rory Byrne, se não me engano, né? Tinha o Aldo Costa também, né? Tem, Aldo Costa e também. aí a Ferrari foi a única que falou, cara, ok, carta branca, traz quem você quiser, e a equipe agora... Tanto que tem aquela, não sei se é verdade, aquela alegoria de que o Ross Brown no primeiro dia chega e senta na mesa de diretoria da Ferrari e tem um monte de jornal na mesa dele. Ele conta isso. Aí ele vai na secretária e pergunta, mas o que é isso aqui? Não, porque a gente sempre bota as notícias. Ele falou, eu não quero saber o que a imprensa está dizendo da Ferrari, mandou jogar tudo fora. Aqui a gente vai fazer o que a gente acha certo. Quer dizer, era uma virada de cultura que o Schumacher trouxe junto com ele. Né? E que nunca mais voltou a Ferrari, né? Hoje perdeu, né? Ele saiu e levou isso embora. Eu acho que o mais próximo que a Ferrari para piloto depois foi o Alonso em 2010, mas não chega. O Alonso não tinha uma estrutura atrás dele como o Schumacher tinha, por exemplo. Eu tendo a achar que ele queria a Ferrari. Ele pode ter conversado com a McLaren, mas eu tendo a achar que o desafio, abraçar aquilo ali e ir para a Itália é uma coisa assim, que sobrou isso aí, eu duvido. Porque ele insistiu demais, né? Ele pesado. Não, sobrou, se eu dei essa impressão, desculpe, sobrou é pesado, mas o que eu soube na época de Burburinho, inclusive se falava isso na Itália, que ele era um cara que estava meio frio com a relação com a Ferrari, porque não seria a primeira opção. O que ele queria era construir o legado dele com a Mercedes. Na época, a equipe era a McLaren. Né? Vocês têm uma vitória dele para destacar? Qual a maior vitória do Schumacher? Essa é a pergunta, hein? A maior vitória é fácil de achar? E aí, André, começa você.
Indo um pouco na linha do que o Carlos tinha iniciado, eu acho que o Schumacher ele foi o cara que melhor trabalhou a época do reabastecimento, né? Então, se for parar para pensar, um exemplo que eu tenho aqui é Manicus 2004. Ele parou 4 vezes e ainda assim foi o vencedor da prova. Você imagina hoje o cara fazendo uma parada, talvez a mais desnecessária do que o outro, o cara já vai lá para trás. E o cara parou 4 vezes, voava na pista e conseguiu ganhar. Então, acho que essa é uma vitória que, assim, que eu acho que é uma vitória marcante. Então, mostra como que ele foi diferenciado nessa época do regulamento, de saber trabalhar com reabastecimento, andar com pouco combustível, voar na pista. Então, esse eu acho que era uma marca dele, né? Boa vitória, é uma das icônicas. E para você, Antônio, maior vitória do Schumacher, tá fácil aí de saber, não? Não, para mim tá fácil. Mas deixa eu voltar só um pouquinho em relação a essa primeira vitória. Muita gente não sabe, mas o Schumacher, ele quase caiu de paraquedas na Fórmula 1, né? Nos anos em 1990, Bertrand Gachot... 91, acho, 91. Em 90, Bertrand Gachot, um belga, se envolveu num acidente de trânsito na Inglaterra. Tá. Foi em 90, sim, isso. Um ano depois, 91, sim, ele foi julgado e condenado. Exatamente na próxima corrida, o belga estaria em casa. Nessa corrida, então, ele foi, estava preso, não poderia correr. E aí foi aquele, Deus nos acuda, quem vai assumir essa cadeira? Choveu de concorrentes, e aí o inteligente, o brilhante Willy Weber, que era amigo de Schumacher, pessoal, empresário, chegou para Ed Jordan e convenceu Ed Jordan de que... Com uma mentirinha, né? Com uma mentirinha, não foi? Com uma mentirinha, porque Ed Jordan perguntou, ele tem experiência com Fórmula? O Schumacher corrida de Fórmula 3, né? Ele já correu em Spa-Francorchamps? Já várias vezes. Quanto que Schumacher deu voltas de bicicleta em Spa, segundo a história nos contou. Mas, enfim, essa estreia foi em 91, em Spa-Francorchamps. De cara, já assombrou o mundo, porque ele fez um 7º lugar, né, na classificação, muito embora o carro quebrou na primeira volta. Só um parênteses. Um ano depois... aquela icônica Jordan. Uma mentirinha do Willy Weber e $150 mil na Mercedes, né? Com certeza. Que ele era Mercedes. Continua, então, pode ir. Um ano depois, em 92, a primeira vitória. Para mim foi surpreendente, porque a gente não pode deixar de colocar no cenário que a geração dele, quem que estava lá correndo? A gente tinha Alain Prost, a gente tinha Ayrton Senna, Nigel Mansell. Então, só tinha fera, cara. E ele conseguiu, após um tempo pequeno, um ano, conseguiu uma vitória em cima dessa galera. Então, essa vitória, para mim, ficou eternizada, ficou marcada. Ainda foi um grande talento nas categorias de base, né? Por tudo que se apurou, nunca foi um cara que, tá chegando um aí, né? O cara guiou ali protótipos, né? Guiou com a Mercedes. Enfim, Carlos Ferreira, maior vitória do Schumacher para você? Rapaz, eu não sei se foi a maior, eu acho que é difícil, teve várias vitórias dele marcantes, mas eu lembro de uma, que eu não vou lembrar exatamente o ano, mas que na Espanha, que o Hakkinen vinha na frente, muito na frente do Schumacher, já no final da corrida, não tinha chance nenhuma de ganhar, 2001, né? E lembra do nosso narrador, né? Da época. Nosso não, eu não tenho narrador. Não, nosso que eu falo brasileiro, né? O narrador brasileiro. Eu tô brincando. O narrador brasileiro já dando o Hakkinen como vencedor da corrida e de repente a McLaren abre o bico e o Schumacher que estava lá atrás sem chance nenhuma e na época ainda ficou muito marcado aquela coisa de sorte de campeão. Era uma corrida que no começo do campeonato ainda estava bem brigado em pontuação e o Schumacher vem sem chance nenhuma e ganha a corrida. É uma corrida que eu tenho bem assim gravada na memória o resultado, esses acontecimentos do final da prova ficou bem marcado.
A maior vitória do Schumacher para mim foi na Espanha, mas foi em 96. Essa para mim, para jogar para você, Alberto, falta você falar a sua. A Espanha 96 para mim é um exemplo absolutamente de uma tocada de arrepiar. Aquilo ali uma chuvarada, né? Uma coisa muito rara, né? Chover muito no GP da Espanha em Barcelona. E o cara é uma aula. E essa corrida tem como assistir aí, não é muito difícil de assistir. Essa corrida. Se bobear tem, né, na F1 TV. Essa corrida é absolutamente um passeio que ele dá. O modo como ele passa, ele conduz por fora. Ele ganha de todo mundo de uma maneira, assim, de botar 1 minuto quase que em todo mundo. É daquelas que você fala assim, é daquelas parecidas com o Senna, né? Falam muito do Senna na chuva, e é verdade o que falam do Senna na chuva, mas essa foi uma daquelas que seria impressionante. Para você, Alberto? Cara, para mim eu acho que é 2004. Manicure, que ele faz 4 pitstops e ganha a corrida na frente do Alonso, se não me engano, acho que era do Alonso, já 2004, que é aquela corrida que ele faz uma corrida praticamente toda em tempo de pitstop. Que o André falou, né? Volta voadora, né? O André até falou dessa também. Eu acho que eu concordo com o André. Essa é a minha... concordo com o André. Essa eu acho que é a minha corrida mais marcante, cara. A minha. Ô, Fabiano, vai falar França 2002, não, né? Não. Pra mim, é uma coisa meio estranha, né? Para mim, as melhores corridas do Schumacher foram as corridas que ele não ganhou. É uma coisa louca. A maior vitória para mim é a Spa-Francorchamps em 96. Desculpa, em 95. Com a Benetton. Da briga com o Rio, né? E ganha a corrida. É a mesma do Antônio. Mas as corridas que ele fica em segundo, até no Brasil em 2006, para mim, foi uma das 3 melhores corridas dele, com a Ferrari, a despedida dele da Ferrari, que ele fura o pneu, cai para último e chega em quarto. E a da Benetton em 94, só com a 5ª marcha, que ele fica em segundo. Para mim, é a maior corrida do Schumacher. Ele fica com o câmbio preso em quinta. Qual foi essa? Eu não lembro qual pista que foi, não estou lembrando agora. Foi em Barcelona. Isso foi em 94, né? Ele quebra o câmbio, fica em quinta, fica travado em quinta, e parecido com a do Senna aqui no Brasil. E ele fica em segundo, ele consegue virar rápido, fica em segundo lugar atrás do Damon Hill e consegue fazer um segundo lugar ainda. Para mim é a maior corrida dele. Bom, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Tem uma... Oi, Tiga, pode falar, Carlos. O pessoal falando aí das vitórias dele na França, né? Uma curiosidade é a pista que ele mais venceu. Sim. 8 vitórias em Manicure, na França. Ele tem 8 no Canadá também? Ou eu estou enganado? Não, acho no Canadá é igual? Eu acho que você está enganado, mas eu confiro e te falo. Dá uma conferida aí. No caso do Schumacher, assim, tem uma coisa também que é muito interessante, né? De uma batida que ele teve com o Senna em Manicure também. Olha aí, tudo gira em torno de Manicure, né? 92 ou 3, não vou lembrar o ano. Que ele bate no carro do Senna, enfim, e o Senna vai conversar com ele, claro, né, vai, e é muito interessante, né, Fabiano, há de se lembrar também, como que os boxes eram muito livres, né, naquela época, as câmeras circulavam, viam os caras conversando, viam os caras almoçando, quase que as reuniões eram quase que abertas, né, e o Senna vai conversar com o Schumacher, estão 250 câmeras filmando aquilo, e o Senna vai falando e você vê na cara do Schumacher, que o Schumacher não tá errado, não é que ele tá desrespeitando o Senna, mas ele claramente que ele tá assim, tá bom, pode falar o que você quiser falar, vou ouvir, vai entrar aqui, vai sair aqui, e aí na hora que daqui a pouco a gente vai entrar, né, na questão das polêmicas, das decisões que o Schumacher tomou, mas ele é um dos caras que me faz, assim, pensar muito na questão do ser campeão mundial é muito questão de postura. Ele com todos os limites que ele ultrapassou, que ele não deveria, mas independente disso, é diferente de você falar que um campeão do mundo tem que ser antiético, não é isso, mas ter uma postura. Por isso que eu tô lembrando desse caso do Senna. Ser campeão do mundo é uma questão de postura. Quando a gente pensa no Hamilton, no Verstappen, muito no Verstappen, esses caras têm uma postura, parece que diferente, né? É um negócio assim, meu amigo, eu me garanto, né? O cara vive muito do eu me garanto, né? E isso não é errado, não. Isso não é errado. E nem tô dizendo que os não campeões do mundo não tenham essa postura. Mas o Schumacher é como se ele fosse
um símbolo disso. Ele não é o primeiro a fazer isso. O Senna também é um exemplo disso, né? Se é um piloto de mais personalidade que o Senna, é difícil. Os pilotos alfa, né? Isso, boa. Então o Schumacher, ele personifica muito isso, né? E é muito engraçado porque sempre quando aparece um outro piloto alfa, o piloto alfa nunca tá pronto a ser desafiado. E o Senna praticamente não era desafiado. Porque ninguém dividia a curva com o Senna. Mesmo o Prost. Né? Muitas vezes o Prost até... E de repente chegou um cara novato que resolveu dividir. Né? Assim como o Hamilton, de repente chegou um Verstappen que quer dividir com ele. E ele não está acostumado a isso. Isso é a história. Esse caso do Senna puxando o Schumacher lembra um pouquinho o Verstappen com o Russell em Baku, né? A postura do Schumacher e do Russell lembra um pouquinho. Tá, tô te ouvindo. Vai falando aí. O Russell literalmente deu as costas, né? Ele deu as costas pro Verstappen. O Schumacher, pelo menos, o Senna segura ele aqui pelo ombro e fica falando. A gente tem que puxar para hoje. Quem que vai dividir com o Verstappen? Muito pouca gente divide. Até o Hamilton não deixou de dividir muitas vezes. A gente até reclama hoje que o pessoal deixa ele com a porta aberta. Até daqui a pouco vai chegar um que vai dividir. Pode ser que seja o Russell. Mas é muito interessante. Aqui no Canadá são 7 vitórias. No Canadá são 7? Então faltou então a França ganha, né? Pega por uma. A França ganha. Tá certo. Então tá certinho. Valeu, Carlos. Conferiu aí pra nós. Mas França todas foram manicure? Todas manicure. Do Schumacher, sim. Do Schumacher, né? Ele não chegou a correr lá no... Como é que é o nome? Paul Ricard, né? Não, Paul Ricard. O Ricardo sai em 90, se eu não estou enganado. Checa aí, Carlos. Você virou o checador de informações da live. Eu estou trazendo essas dúvidas relevantes. Não, mas é bom que a gente passe. Enquanto isso, vou fazer uma pergunta meio capciosa para vocês. Vocês acham que o Schumacher teve, digamos assim, carência de adversários? Ou não é o caso? Se quiser pegar essa, pega, vai. Eu fazendo uma preparação para o tema. Se você for pegar os companheiros que ele teve dentro das equipes, que foi Jos Verstappen, Johnny Herbert, Ed Irvine, Rubens Barrichello, que o Piquet foi ali no finalzinho de 92, né? Então, tipo, Felipe não Massa. deu ainda. Felipe Massa, o Rosberg já no segundo, na volta, entra um pouco no que o Fabiano falou. Ele não teve como companheiro de equipe um piloto alfa, né? E nas outras equipes, também parecia que tinha esse hiato de um piloto que pudesse desafiá-lo, que pese o período de tempo que ele ficou sem ganhar na Ferrari, parece que não tinha ninguém que pudesse desafiar ele de verdade. E uma coisa que eu parei para pensar, em 99, se ele não tivesse, talvez, se acidentado em Silverstone, ele poderia ter sido campeão, porque o Ed Irvine brigou pelo título até o final e ele provavelmente teria sido o campeão um ano antes. Então, na minha visão, ele também não tinha tantos adversários assim que pudesse desafiá-lo assim de uma maneira mais incisiva, né? A dúvida de 99 é a mesma que eu tenho de 94, né? Às vezes eu fico me perguntando. Não morre, né? Eu fico me perguntando se 94 não é um 2021 apagado da história, seria um 2021 escrito, ou se pela força que o Rio demonstrou para brigar por aquele título, o Senna não poderia também embalar, né? Mas são situações absolutamente hipotéticas. Mas eu vou torcer a faca mais, tá? Eu vou torcer a faca. O André já falou, para vocês continuarem. O Hakkinen não era adversário, o Villeneuve não era adversário. Será que esses caras não eram não eram adversários respeitáveis? E aí, Fabiano? Para mim eram super respeitáveis. E o que eu mais cito é Renault 2006 do Alonso, que se não é um motor quebrado na última volta do penúltimo Grande Prêmio, ele teria batido o Alonso no auge da carreira do Alonso. Bem lembrado. Muito bem lembrado. É questão de ponto de vista. Eu acho que o Montoya era um baita do adversário, jogava duro pra caramba com o Schumacher. Em termos de manobras, esse desafiou sem dúvida, né? Em termos de resultados, né? Sim. Foi o primeiro cara que a gente falou do piloto Alfa querer dividir com o Schumacher curva, foi o Montoya. Sim. Dividir e ganhar, né? O próprio Senna, em 93, o Senna e o Schumacher brigaram. E o Schumacher chegou na frente do Senna no campeonato. Senna de McLaren e Schumacher de Benetton. É uma comparação a ser feita. Né? Sim. Isso e aí? Tem que ser... Bem lembrado. Ó, tá interessante aí a discussão. E aí, Antônio, teve adversários ou não teve
o Schumacher. O que você acha? Teve adversário, sim. Eu só não vou colocar na prateleira daqueles que estavam saindo da Fórmula 1. Então, Hakkinen, Montoya, eu não vou colocar na prateleira que estava Senna, Prost e Nigel Mansell. Então, essa concorrência para ele foi, na minha opinião, um pouco mais facilitada. Os adversários mudam, né? Muda, digamos assim, a turma de adversários muda, né? Ele ficou um tempo sozinho, sem concorrência nenhuma. Então, a história facilitou um pouco a vida dele também. E aí, Alberto, tem algum que você destaca, algum adversário, ou você acha que nenhum deles poderia competir com ele braço a braço mesmo? Mika Hakkinen competiu, efetivamente falando, né? Tem até aquela ultrapassagem lá na Bélgica, reta né? de Bélgica, com o brasileiro no meio, agora me fugiu quem, Zonta, né? Com o Zonta no meio. Você tem outros momentos que o Hakkinen bate de frente, inclusive eu acho que o próprio Schumacher declarou isso, que o único piloto que realmente entrava na mente dele era o Mika Hakkinen. Até pela própria frieza do Hakkinen na condução e etc. Agora, eu divirjo ali quanto a Montoya, para mim era um piloto muito instável, dentro de uma própria corrida, até pela questão física, ele era um cara que oscilava muito, então ele tinha momentos brilhantes, porque ele era um grande, né, com o inglês necessário, um grande driver, mas... Nossa, desse não tinha necessidade nenhuma, você falou. Nenhuma. Esse foi, né? Ele tinha um excelente handling, né, do bólido. Ele tá me provocando, é piada interna, ele tá me provocando. Já eu boto ele no mudo aqui. Mas agora, brincando, falando sério, eu acho que o Montoya é o típico caso do cara que, sei lá, fazendo um paralelo com futebol, era um Walter, sabe? Um cara com enorme talento, mas a parte física destruiu as possibilidades dele. Ele não é que ele não tenha ido longe, mas ele poderia... Sim. O Montoya era dividida de curva, por isso eu até falei isso com o Fabiano. O Montoya, no embate, ele desafiou o Schumacher, não a longo prazo, né? Porque eu acho que ele era irregular. Mas ele é um cara que desafiou plasticamente, né? Oi? Fala, diga de novo. O Montoya fez muito pouco, por conta das limitações físicas até que ele tinha, para realmente desafiar o Schumacher. Era coisa ali de lapsos, a gente lembra, Brasil, né? Aquela ultrapassagem. E aí você vai lembrando, né? Villeneuve. Para mim, o Villeneuve foi o pior campeão mundial que eu vi, talvez. Eu acho ele melhor. Eu acho ele melhor do que o Damon Hill. Eu ia falar isso agora, boa briga com o Hill. Mas assim, tá ali. Não, que o Button eu não acho, não. Talvez não, mas assim, no top 3, melhor que o Keck Rosberg? Piores campeões, você vai pensando em Villeneuve, Hill, e aí você vai pensar que os dois ganharam do Schumacher. Tudo bem, Schumacher na Ferrari, projeto começando, etc. Mas para você ver como o carro da Williams entregava, né? O pessoal brinca que hoje o Pérez é um vice por causa do carro. Hill e Villeneuve foram campeões por causa do carro. Então, assim, diga. Como piloto, eu acho que o grande desafio dele teria sido o Senna, para começar a carreira, mas infelizmente o Senna não... Eu vejo, inclusive, que o título do Hill e do Villeneuve seriam do Senna, né? E o Senna brigaria com 94, 95, e o Senna encerraria a carreira aí com 7. 7 parece um número maldito, né? Porque quando o Schumacher estava na beira de ganhar o 8º, ele quebra. O Hamilton na beira de ganhar o 8º, ele dá aquela confusão de 21. E o Senna, que poderia brigar por 7, nas minhas contas ali, na minha projeção do IC, né? Também, coitado, faleceu antes. Mas, assim, efetivamente, o Senna não chegou a ser o adversário que poderia ser. O Mika Hakkinen foi o adversário em 2 temporadas, em 3 talvez. O Alonso veio para ser o adversário dele, mas na primeira temporada ele não tinha carro. Na segunda, ele até estava indo bem, como o Fabiano falou, mas quebrou. E coisas do automobilismo, faz parte, né? O Piquet, a primeira lembrança que eu tenho de Fórmula 1 é o Piquet perdendo o campeonato porque medo de furar um pneu. Então, assim, são coisas que acontecem. Mas eu acho que o Schumacher realmente pegou uma época em que não teve ali, por exemplo, como o Hamilton está tendo com o Verstappen, talvez, agora, né? Como o Senna teve com Prost, Mansell, Piquet, né? Como o Prost teve com Lauda no início da carreira, e a gente vai voltando como o Emerson teve com o próprio Lauda, com Hunt. Ou seja, eu acho que houve uma época em que ele meio que reinou sozinho. E aí sempre vai ter aquela dúvida. Ele reinou sozinho porque ele eclipsou os outros? Ou porque os outros é que não estavam no nível dele, né? Assim, é porque ele realmente doutrinou ou é porque não havia realmente ninguém que fosse, vamos dizer assim, como nas outras eras, um rival à altura, entendeu? Eu incluo o Montoya na lista porque
O Montoya é um ponto interessante dessa discussão, porque é o conceito da palavra desafiar. Desafiar não quer dizer que tem que ganhar o título mundial dele. O Montoya desafiava o Schumacher na curva. Ele falava, eu vou te desafiar nessa curva. Por isso que eu coloco o Montoya. Por isso que eu coloco o Montoya na lista, entendeu? Porque o Montoya ele desafiava. Isso. Porque às vezes a gente pode pensar assim, eu acho que eu entendo o que o Alberto tá falando no sentido assim, não era piloto para brigar lá na pontuação com o Schumacher, embora 2003 chegou pertinho, né? 2003 o Montoya vai até a penúltima. Até um pedaço. O Montoya, ele era um cara muito irregular, eu critico a irregularidade do Montoya, embora admire o estilo de pilotagem do Montoya. Vale um especial um dia, hein? Quem sabe do ano que 24 para 25? Hein, Carlão? Vai anotando aí, Carlão. Quem sabe de 24 para 25? O Carlos ajuda aí com várias ideias aí também. A gente faz o Montoya. Montoya vale, hein? Montoya vale uma... E aí tem que lembrar que o Montoya na McLaren foi um rotundo fracasso, né? O Raikkonen simplesmente, né, não deu chance pro cara, né? Era ele o Raikkonen, né? E o Raikkonen ali se sobrepõe. Aliás, o Raikkonen da McLaren era o melhor Raikkonen de todos os tempos. De adversário com carro dominante é uma coisa muito complicada de você analisar, porque quem foi o adversário do Hamilton nos 7 títulos? Quem que era o piloto? O Rosberg foi. O primeiro, o Alonso e o Raikkonen foram até um ponto de diferença. Sim, pois é. Mas o primeiro não. O primeiro do Massa. Tinha algum gênio concorrendo com o Hamilton nos 7 títulos? Não tinha também. Não, o Alonso. O Alonso estava lá. O Vettel estava lá. O Vettel. É uma questão que a gente 4 vezes com o Hamilton na Fórmula 1. Quanto que o Kimi Raikkonen de McLaren enfrentaria a Ferrari do Michael, sendo que a McLaren era horrível, assim como o carro do Alonso era horrível. Não, a McLaren de 2005 era o melhor carro. Um baita piloto com uma McLaren boa não enfrentaria o Michael. Talvez, mas não tinha carro. Então isso é muito relativo da gente analisar. Não tem como analisar. Não, ele não tinha adversário, não todos ruins. É difícil julgar isso. Eles não tinham carro também para... Talvez até muita competência da Ferrari. Mas assim, a galera que disputou com ele... A galera que disputou com ele, quando ele saiu e essa galera passou a ter carro, veio uma outra galera que ganhou. Não foi aquela, entendeu? Ralf Schumacher. Você vai pegar a lista, ninguém ali foi campeão, né? Acho que o último campeão que ele enfrentou foi o Mika Hakkinen e o Kimi já no final. Você vai pegar uma geração ali que não ganhou nada. E quando ele saiu, e aí pode dizer, porque o Michael doutrinava, essa geração continuou, né? O Button foi ganhar por um golpe de sorte, talvez. Não, a discussão é boa, mas a intenção da pergunta era se existia talento na época dele. Aí tira esse negócio do carro, porque realmente tem cara que não tem carro, às vezes teve carro num ano, não teve no outro. Por exemplo, o Alonso em 2014 ainda estava na Ferrari, depois ele vai para a McLaren, a McLaren não tem jeito. Mas assim, existia talento, pode haver esse asterisco. Olha, existia, mas eles não tinham carro na questão do Schumacher. Esse é um grande asterisco que a gente pode ter. Diga, André. Quando eu respondi a pergunta, eu fui mais ou menos nessa linha, porque se você for olhar adversário com carro para ganhar do Schumacher, quando ele estava na era dominante dele, eu acho que não tinha. Então, mas se você for pegar talento, ele enfrentou o Alonso, que nem o Fabiano lembrou já no último ano dele de Ferrari, mas enquanto ele reinou sozinho, eu acho que não tinha um cara com carro que pese o que o Alberto falou, que o Montoya, quando teve um carro mais ou menos, a instabilidade dele acabou atrapalhando nas disputas, mas com piloto mais carro para desafiar, eu acho que maior parte do que ele teve de Ferrari, quando ele foi campeão, eu acho que ele não teve. Não, foi bom, porque as respostas foram melhores do que a pergunta. Porque a pergunta não tinha adversários, abre essa bifurcação, né? Não tinha adversários porque os talentos não tinham carro, ou não tinha adversários porque não tinha talento. Então a discussão foi ótima, porque fez essa separação, né? As respostas foram melhores que a pergunta. Diga, Carlos. A informação que você pediu, o Manicourt entra em 92. 92? No calendário, Então, 91 provavelmente ainda foi em... Ricardo. Não, provavelmente não. O senhor faz favor de checar aí. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Senão, coitado, daqui a pouco ele passa a live toda checando a gravação. Eu tô brincando, viu? Eu vou atrás dessa. Deixa essa comigo. Aí, eu acho assim, sobre a pergunta,
Eu acho que esse estigma de não teve adversário pega muito no Schumacher, porque o Schumacher pega o encerrar de uma era de Prost, Senna, Mansell, Piquet, e de campeonatos que você tinha ali facilmente 3, 4 pilotos que tinham talento para ser campeão do mundo, e a maioria já era campeão do mundo. E aí o Schumacher começa a ganhar justamente quando esses caras param. Então, a sensação para quem assistia na época era: ele está ganhando porque também agora não tem competidor. Entendeu? Agora não tem quem pode bater com ele. Eu acho que o Hakkinen foi um grande adversário para o Schumacher. Eu acho que o Rio e o Villeneuve, como o Alberto já disse, para mim é puro carro. Tem lá o seu talento, mas 80% carro, 20% piloto. E eu queria fazer também uma observação sobre a informação do Fabiano, que em 93 ele realmente brigou com o Senna, mas o Senna ficou em segundo no campeonato e o Schumacher ficou em quarto. Ele não ganhou 92, em 93. 92. Que foi o primeiro ano dele. Você pensou 92, mas você falou 93. Falei errado, 92. Isso aqui. Ô, seu Carlos, eu vou puxar a sua orelha, tá? Eu vou puxar a sua orelha. Manicurse estreou em 91, não 92, 91. Na planilha que eu tenho aqui tá 92. E aí, não, 1991, vitória de pole position do Ricardo Patrese, vitória do Nigel Mansell. 7 de julho de 91, Grande Prêmio de Manicurse. Então é como eu imaginava mesmo. Paul Ricard até 90 e estreia Manicurse em 91. E daí, como é que ficou, Carlos? Em 93 ficou Senna em segundo? E o Schumacher em quarto. Foi Prost, Senna, Rio. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Até porque 93 é o ano que o Senna consegue desafiar o Williams em várias corridas, né? É o ano de ouro do Senna também, né? É um ano muito bom do Senna. Então é verdade, faz sentido, se encaixam as peças mesmo. 92 o Schumacher passa. Então nós estamos falando de várias conquistas, vitórias, feitos, momentos marcantes da potência do Schumacher diante dos seus adversários. Estamos aqui até questionando, né? Quem tinha carro, quem não tinha, quem tinha talento e quem não tinha para desafiá-lo. Igual a ele não tinha. Mas o Schumacher tem várias derrotas na carreira. E aí agora eu queria perguntar para vocês, qual vocês escolhem, pode escolher mais de uma, mas qual a maior derrota da carreira? E olha que derrota tem um sentido amplo, hein? Pode ser derrota na pista, pode ser derrota fora da pista, pode ser em qualquer sentido. Qual a maior derrota da carreira do Schumacher? Agora eu vou começar, tenho deixado ele por último, vou começar com você, seu Alberto, vai. Eu acho que a maior derrota é o acidente na pista de esqui, cara. Essa aí... Não, da carreira. Eu penso na vida, né? Nós vamos falar no finalzinho, a gente fala do esqui, mas aí não é carreira. Eu digo Schumacher na Fórmula 1. Na carreira, eu acho que Suzuka 2006 é uma dolorida, até para quem é fã do cara. Porque ali ele ia cravar, ou pelo menos, né, praticamente sedimentar o 8º título, né, que ia ser finalizado no Brasil, uma corrida que eu fui, uma pena ele não ter chegado naquela corrida com chance. É uma corrida que 2006 já era o Massa, né? Eu acho que o Massa corre... Massa ganhou o Grande Prêmio do Brasil. Ele corre de verde e amarelo? Sim. Não, é essa. Então, no Brasil. Eu acho que a corrida que ele corre de macacão verde e amarelo, ele ganha, né? Até eu falei que foi uma das grandes corridas do Schumacher, ele chega em quarto no Brasil. Que ele larga, eu acho que ele cai para último, ou ele não larga em último. Cai para último, fura o pneu na asa. Exatamente. Isso mesmo. Pois é, essa derrota de Suzuka, porque era uma corrida sob controle, ele ganharia aquela corrida se o carro vai até o final, e quando estoura o motor ali, e o pior, o Alonso ainda ganha a corrida do Rubinho, né, na continuação da corrida, e... Putz, ali, eu confesso, aquilo ali, eu era torcedor do Schumacher, foi o último piloto que eu torci, assim, fervorosamente, até pela relação com o Ferrari e tudo. E, cara, aquilo ali, até hoje, eu fico com raiva de lembrar dessa corrida. Há uns 2 anos atrás, eu vi essa corrida na F1 TV, cara, eu fico com raiva quando eu vejo... Ficou pela vida, ficou de mau humor. Liguei na F1 TV para ver se era diferente, para ver se ele ganhava. Aquela coisa. Vê se muda o final. Vê se muda o final, mas não, o filme é o mesmo. Ali, para mim, foi doloroso. Para mim, inclusive, foi doloroso, né? Acho que a pior derrota esportiva. A pior derrota da vida é aquela que a gente fala, que eu falei e tal, mas é outro assunto mais para frente.
Ferreira, pior derrota do Schumacher, ou esportiva, simbólica, moral, qual que você acha? Para mim, eu não vou fugir do comum, não. Para mim, é a Áustria 2002. Um momento que ele não precisava do que aconteceu, a Ferrari não precisava, teve uma repercussão muito grande no mundo da Fórmula 1, né, com os torcedores. Talvez foi a primeira vez que os torcedores conseguiram dar uma porrada no esporte, né? A primeira vez que o esporte foi obrigado a ouvir os torcedores. E eu acho que aquilo ali, moralmente, talvez seja até pior do que ele jogar o carro em cima do Villeneuve e do Rio para tentar ser campeão. Fabiano Franco, pior derrota do Schumacher. Eu falaria também Suzuka 2006, mas como o Alberto já falou, eu vou com a fratura da perna em Silverstone. Um dos momentos mais difíceis, né? O cara ficar de fora. Isso, né? O carro era bom, venceria aquele campeonato, até que o Irvine chegou disputando na última corrida com 1 ponto contra o Hakkinen. Ali o Irvine estava na frente, né? Se os dois batem, a gente até falou isso outro dia, né, Fábio? Que se os dois batem, o Irvine era campeão. Sim. Inclusive, no retorno dele na Malásia, deu um show de pilotagem, fez pole com quase 1 segundo de vantagem. Essa é uma das maiores atuações dele também, né, Fabiano? A gente até podia ter lembrado. E que ele não ganha, né? Como você falou, né? E diminui o ritmo, né? Vai segurando as McLaren pro lembrando do que você falou, né? Das maiores atuações não serem necessariamente as vitórias, né? É isso. Para mim, é a fratura na perna. André Pedro. Então, eu vou concordar com o Carlos, porque eu acho que o Schumacher ele tinha tamanho para talvez não fazer aquela ultrapassagem no Rubinho. E lembrando o que você falou, né? A cara de decepção do irmão dele, vendo ele, se ele se sujeitou a aquele papel, e isso eu acho que, imagina no jantar de Natal da família, os dois sentados lá para comer e a conversa que eles tiveram. Tipo assim, pô, cara, você é um gênio do esporte, não precisava ter passado por aquela vaia que todo mundo deu pro esporte, que nem o Carlos falou. Então, eu acho que pese as derrotas na pista, por batida, por não ter carro, essa foi talvez uma mancha que o Schumacher não precisava ter pegado para si. Antes de você falar, Antônio, a expressão do Ralf Schumacher é, para mim, uma das imagens da história da Fórmula 1. Não só de Schumacher, não só de corrida, não só de... É uma das imagens da história, porque a cara do Ralf Schumacher é muito assim... O jeito, o olhar dele é desse jeito? É assim? É assim, velho? Foi assim mesmo que você ganhou. Então, naquela imagem do Ralf Schumacher tem tanta coisa embutida, tem tanta interpretação que você pode fazer só do jeito que ele olha. E é irmão, olha a simbologia, né? Não é um rival, não é o Montoya. Se fosse o Montoya, o cara vai pisar, né? Vai aproveitar para pisar. Não, é o irmão. Né? Não precisou falar, né? Não precisou falar. Não precisou falar. Essa é uma daquelas imagens, assim, esse dia que eu chamo de 11 de setembro do automobilismo. Eu chamo esse dia porque o atentado é o que mudou o mundo, mudou o mundo da Fórmula 1, evidentemente, mudou a cobertura da imprensa, tem várias analogias que você faça com o 11 de setembro, embora eu sempre diga, não se comparam em termos de tragédia, nem se compara. Mas simbolicamente. Né? Antônio, Fábio, eu só queria pontuar um negócio sobre o Ralf. Você não vai falar que Manicus começou em outra data, não, né? Porque senão eu vou sair daqui. Tá bom. Sobre o Ralf, eu fico até com a impressão de que se não fosse aquela cara do Ralf para ele, será que ele teria subido em primeiro no pódio? Boa questão, porque ele aceita e depois no pódio faz aquilo de não quero, como acho que o André falou, né? O cara tinha tamanho para falar, não. Sim. Desse jeito não. Desse jeito eu não quero. Como o Hamilton tinha tamanho em 2018 para falar, não, o Bottas pode ganhar na Rússia aqui. Não, desse jeito eu não quero. Esses caras têm tamanho. Vocês acham que o Verstappen não tem tamanho? Não, desse jeito eu não quero. Tem tamanho, tinha tamanho, não há a menor dúvida. E a postura dele no pódio não bate com a postura dele na pista. Então é muito boa a colocação, Carlos. Eu acho que foram as vaias. O meio os dois é a cara do irmão dele, né? O que tem entre mas eu acho que o pódio é a cara do irmão dele. Mas tem as vaias. Eu acho que é achismo meu. Nós nunca vamos saber disso. Eu acho que foram as vaias. Porque enquanto ele tá vibrando lá com o capacete, motor do carro ligado, ele não tá ouvindo. Na hora que ele desce do carro, ele escuta as vaias. E tinha vaia no pódio. Então,
Enfim, mas é uma ótima questão. Realmente é uma coisa que vale a reflexão. E aí, Antônio Júnior, para você? Mas se ele pudesse voltar 10 minutos, ele não faria, né? Sim, é isso mesmo. E sim, eu tenho essa impressão. Ou faria e não comemoraria. Pelo menos isso, entendeu? Bom, eu iria escolher a Áustria 2002. Aí o Carlos escolheu. Aí eu vou insistir. Aí o André falou também. Não posso. Mas pode, não tem problema. Não. Eu vou escolher outra aqui. Vou falar de Spa novamente. Estreou, ganhou, mas em 98 para ele não foi bem lá. Em 98 ele liderava, corrida na chuva, o oponente era Mika Hakkinen e ele bate na traseira do David Coulthard. Foi a corrida do acidente, a corrida dos acidentes, a corrida da largada. Bem lembrado. E aí perdeu a corrida que estava ganha, saiu revoltado, largou o carro, foi pro box bater no Coulthard. Foi pro box do Coulthard. Foi bater no Coulthard. A imprensa toda seguindo ele, aquele alvoroço, mecânicos. Não, é impressionante como era aberto o negócio ali. Tinha um monte de câmera ali no meio do box entrando. Hoje é tudo definido. O cara não pode ficar andando com a câmera ali na corrida. No treino pode, na corrida não pode. Então essa derrota também é uma das que a gente pode dizer que ficou marcada. Pois é, então, eu achei que alguém fosse falar a minha. A minha foi as minhas, né? Que na verdade são 3 que é o mesmo tipo de derrota, né? Eu acho que a maior derrota da carreira do Schumacher é Jerez 97. Você pode também chamar de Adelaide 94. E você também, se quiser estender, você pode colocar Mônaco 2006. Nada para mim se compara a um piloto jogar o carro para cima do outro. Nada, nem ordem de equipe. E vocês escutam o Café com Velocidade, vocês sabem que se tem um podcast que execra ordem de equipe, é o Café. Mas jogar o carro para cima do outro isso para mim é a maior derrota. Por isso que eu fiz questão de colocar o esportiva ou moral, porque moralmente não existe. Existe toda uma discussão que você possa fazer da vontade do cara, esbarra naquilo, né? O cara tem que ser egocêntrico para ser campeão, mas tem um limite. O Schumacher tem a mancha do caráter na carreira dele que para mim não jamais se apagará, porque fazer isso uma vez, fazer isso 2. A de Mônaco é patética, porque o cara é tão bom que ele nem consegue fingir, ele não consegue nem simular. Verdade, a categoria do cara não permitiria que ele fizesse aquilo. Então, para mim, as grandes derrotas do Schumacher são as derrotas de caráter, porque é o caráter esportivo. Porque se o cara é um mau caráter na vida real, pode até se querer deixar para lá, mas há um caráter esportivo do qual eu acho que é uma linha que não se cruza, na minha opinião. Diga, Antônio, você levantou a mão aí. Você falou Jerez 97, né? Sim. Foi GP Europa, salvo engano, não é isso? Sim. Foi o último da temporada. Ele joga no Villeneuve. Teve um item interessante dessa corrida, e que ele poderia ter saído ileso, que foi exatamente essa corrida que o Coulthard fez o primeiro tempo. Não, Villeneuve fez o primeiro tempo. Schumacher empatou e Frentzen. Isso. Sim, os 3. No mesmo tempo. 1:21:072. Eu nunca esqueci nem no cronômetro. A volta é 1:21:072. Eles empatam em tempo. O Villeneuve faz primeiro, o Schumacher faz segundo. É o segundo a fazer o mesmo tempo. O Frentzen é o terceiro a fazer o mesmo tempo. E isso aí, Antônio, por isso que é aquilo. O Schumacher ele divide. Ele tem momentos sensacionais que te marcam positivamente e esses que, pelo menos a mim, marcam positivamente. A cara do Schumacher nos boxes, na hora em que o Frentzen empata com os 3, é uma coisa absolutamente sensacional. Porque o Schumacher tá com uma folha na mão, tinha muito do papel da telemetria, e o Schumacher olha para os mecânicos com o capacete e você vê o tanto que ele tá rindo. Você vê o tanto que ele tá, meu Deus, não é possível que o cara empatou em tempo com nós dois. Somos 3 empatados em tempo. Então, essa imagem, eu me lembro de ver aquilo e de falar, que coisa sensacional. Aí o cara vai no dia seguinte e quer ganhar o título batendo. Então, eu realmente, para mim, não tem derrota maior para um esportista do que jogar baixo, do que jogar fora das regras, do que sacanear. Então, essa não dá para perdoar o Schumacher, não. Alguma observação? Eu acho que um pouco também do Schumacher é que ele nasceu na Fórmula 1 ali no berço do Briatore, né? Na Benetton. Então, acho que talvez ele tenha aprendido alguma coisa do como ultrapassar os limites, vamos dizer assim. É verdade. Uma boa lembrança. Eu só daria que eu acho que até a de 94
a pressão do primeiro título, o erro que ele cometeu antes, foi uma coisa meio desesperadora. Ele vê o Damon Hill chegando ali, o que eu faço? Vou tentar. Agora, de 97, não. 97 foi uma coisa premeditada. Não. Vai ser, é isso que eu vou tentar. A câmera on-board vê, né? A câmera on-board. Se eu perder, que chance que eu vou ter novamente na minha vida? Eu vou tentar aqui no desespero, seja. Mas 97 não. 97, gente, vocês imagina, a gente abordou isso numa das gravações dos especiais de intertemporada. Imagina se tivesse redes sociais nessa época, gente. De 97. De 94, de 97, né, André? Ô, Fábio, é até engraçado, a gente na pré-live antes ali, a gente estava conversando justamente teve uma sobre pré-live? isso. Eu não sabia disso, não. Eu tava aqui de espera aqui. Isso, na sala de espera, enquanto você se preparava, a gente acabou abordando esse tema de como que se as redes sociais existissem naquela época, como que seria o tamanho dessas atitudes do Schumacher, de jogar o carro em cima de um cara que ele está disputando, né? Ia ser um barulho muito gigantesco, né? Não só Schumacher, né? Senna, Prost, Balestre. Sim. Sim. Tudo isso. É verdade. Até levantei um questionamento referente a isso, e até é bom que os meninos já deram opinião e podem dar de novo, porque estava em off, né? Mas também a sua. Eu acho assim que alguns pilotos, e falando só do nicho de pilotos, tem um tamanho muito grande para você conseguir cancelar. Então, assim, eu acho assim, muito difícil cancelar o Verstappen. Por mais que tenha hater, por mais que tenha gente que não goste, é muito difícil você conseguir cancelar o Hamilton, e seria muito difícil cancelar o Schumacher. Ia ter uma repercussão muito grande. Mas eu acho que cancelar ia ser bem complicado. Mas o que cancelar é uma coisa meio... O que é cancelar, né? Os caras não... Entendeu? Ninguém segue o cara. O Verstappen, por exemplo, ia dar uma banana pra isso aí, né? Capaz até dele gostar. É que o cancelamento hoje ele toma proporções muito maiores, questão de patrocínio. Patrocínio, que vai além das redes sociais. Não, esse cara eu não quero aqui porque ele tá... hoje a proporção É isso. Gente, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, né? Essas nossas edições estão tendo aqui 1 hora de duração em média. E, nossa, como dá para falar mais ainda, né? Como dá para mergulhar mais ainda. Mas, nesse final, eu queria falar do final, né? Por mais redundância que possa parecer. O Alberto até esbarrou nisso, né? É muito triste o final do Schumacher, da vida, né? Porque é um fim sem fim, né? O cara tá aqui, mas não tá. E aí já é um cara que eu digo assim, provavelmente morto biologicamente, ou não biologicamente, mas cerebralmente, definam como quiser, termos médicos à parte, e que aí perde essa conexão e que um dia vai chegar a notícia da morte e vai ser uma coisa esquisita, né? Porque é um cara que não tem, enfim, não tem oportunidade de ser, ou de viver, né? Coisas ótimas que ele poderia viver. E que gera muito segredo, né? As pessoas ficam angustiadas, né? Com o mistério, como tá, como não tá, quem já viu, não pode revelar. Então é muito, a gente falou tudo aqui, né? De personalidade, de carreira, né? De como chegou, né? O Antônio lembrou como chegou na Fórmula 1. Enfim, é uma coisa, não sei se algum de vocês quer falar a respeito, mas é um final muito não Schumacher, né? Eu acho... Não, pode ir, André, pode ir. Eu acho que uma coisa que, indo nessa linha, o que deve ser muito triste por exemplo, o Mick ser filho para muitos é considerado o maior piloto de todos os tempos, e o cara não poder ter o pai ali vendo ele correr por causa desse acidente. Então, acho que isso aí deve ser uma coisa que deve ser bem, bem triste, assim, né? Porque a gente pega o paralelo, por exemplo, não estou falando de talento, mas, por exemplo, você vê os pais acompanhando os filhos na carreira, o Hamilton, o pai dele acompanhando ele, o Verstappen com o pai dele, eles já são pilotos, então, como que seria essa relação, né? O Schumacher acompanhando a carreira do filho dele, se isso teria algum reflexo na carreira do Mick ou não. Então, infelizmente, esse acidente tirou toda essa possibilidade da gente, né? Uma vez eu barrei nisso no Café com Velocidade e eu falei, cara, você imagina
o Michael Schumacher ali acompanhando o filho, né? Você imagina como que isso multiplicaria muita coisa, né? Pode ser pro bem, pode ser pro mal, não sei. Mas você imagina o Schumacher ali com o peso de ser o Schumacher ali, como fica o Carlos Sainz pai. Essa seria muito interessante, né? Ele ali no box, imagina a cara dele, imagina o que ele falaria pro filho, né? Imagina a multidão que ele arrastaria. Esse é um buraco, né? E isso, antes de passar para quem mais quiser falar, isso é uma coisa que nesse especial do Schumacher, nesse documentário, né? Para mim é uma frase que o Mick Schumacher fala, né? Eu queria poder conversar com ele sobre a minha carreira na Fórmula 1. Na hora que ele fala isso, que você vê, primeiro que o Schumacher não está mais aqui, por isso que eu falei, né, biologicamente, ou o termo médico que seja, e você vê que o menino, poxa, né, não era um filho qualquer, vamos dizer assim, era o filho do Schumacher, e não tem o Schumacher para acompanhar, é muito esquisito mesmo, né? Primeira pergunta que sempre vai ficar, né, é será que o Mick estaria sem cadeira com o Schumacher? Boa pergunta, né? O destino das danças das cadeiras ali, né? A Ferrari tiraria ele da academia de piloto da Ferrari com o Schumacher vivo e atuando. O Gunther Steiner seria duro como foi, com a presença do Schumacher do pai ali, né? Toto Wolff questiona isso, inclusive, né? Uma passagem recente. Uma coisa que eu me pergunto. Deixa só o Carlos completar. Completa, Carlos. Pode falar. E uma coisa que eu vejo assim que chega a ser triste para quem acompanhou a carreira do Schumacher e é fã do Schumacher, porque ele não tem ex-fã dele, né? Assim, não no geral, não ter notícia nenhuma, não conseguir. Porque, e aí eu vou comparar com o Senna. O Senna, o mundo perdeu a Ayrton Senna, mas todo mundo teve a chance de despedir dele. Entendeu? De falar o adeus. Para o Schumacher, ninguém conseguiu falar adeus ainda. E nem sabe quando vai conseguir, se vai. Um adeus meio sem adeus, né? É uma coisa muito estranha, né? Muito estranho, né? É o que me chama a legião de fãs que tá aí, que queria ter notícia, que queria saber, que queria. Tenho certeza que muitos desses pudessem ajudar, que ajudaria, mas que não tem informação, não tem nada. É muito até estranho. A gente entende a postura da família, mas que é estranho, o que me chama muito a atenção nessa questão, além da tristeza, lógico, mas é como, apesar dele ter sido um piloto muito polêmico nas pistas, tal, como os amigos são fiéis ao que a família quis. É verdade. É incrível. Verdade, eu acho que como ele era querido pelas pessoas próximas. Tipo, Felipe Massa, a Jean Todt, Willy Weber. As pessoas não falam porque a família não quer e respeitam isso. Isso é incrível. Eu acho muito... É verdade. É bem lembrado mesmo. É verdade. Antônio, Alberto, querem falar também sobre esse tema? Fala, Antônio. Só dizer que a gente está completando 10 anos dentro do acidente. Sim, exatamente. A gente está gravando em dezembro ainda. O especial vai lá em 2024, mas ele vai entrar na primeira semana de 2024, justamente porque faz aniversário dos 10 anos, né? E eu acho até que é aniversário do Schumacher também, né? Dia 13 de janeiro. Exatamente. Estão unindo as duas coisas, né? Estava lendo uma reportagem esses dias aí sobre o assunto. O jornalista alemão, que eu não vou lembrar agora o nome, ele foi lá, apurou de maneira, né, com quem testemunhou, e disse que avaliaram inicialmente como leve, porque ele caiu consciente, falando com todo mundo, e essa consciência deu uma falsa ideia de que não era tão grave. E aí, em vez de ele ser transportado para um hospital de grande porte, ele foi transportado para uma espécie de pronto-socorro, e só depois que ele foi para um hospital maior. Então, talvez, isso é só um si, né? É um si. Talvez a história tivesse sido diferente. Claro que a gente lamenta, ele dedicou sua vida e fez tudo bem, o lado bom, o lado ruim, mas cumpriu o papel de piloto com maestria, estava a dedicar-se aos filhos, à família, e de repente, né, tem uma interrupção natural. Ele não pode curtir seria aproveitar fez, a vida, né? Exatamente. Não pode curtir o que ele fez, né? Olhar para a Fórmula 1 e falar, pô, cara, eu ganhei 7 disso aí, né? Imagina, o cara podia curtir o resto da vida, não pôde, né? Mas aí, financeiramente falando também, né? O cara conseguiu elevar os níveis de salário para a estratosfera
enfim, e pavimentou a estrada da família inteira e não pôde curtir, né? Uma pena, claro. Aí, fecha sobre esse tema, Alberto, que você citou ele, inclusive, você lembrou dele aí durante a live. Pois é, o acidente foi... Cara, hoje o Schumacher o quê? Tem 54, 55 anos? 56 anos. Vai fazer 55. 56. Pô, Você pensa o quanto ele poderia ter contribuído para a Fórmula 1 atual, para o filho, para tudo que a gente, né, vê aí. Quanto seria interessante, por exemplo, ele estar em Abu Dhabi na disputa do 7º título do Hamilton e de repente ele, né, tá ali passando um bastão para o 8º e tal. Tem todo um enredo de coisas que a gente vê às vezes, né? E o Hamilton fazendo isso na Mercedes, equipe que ele era o Hamilton substituiu ele. Nós nem falamos do período dele de Mercedes, né? Nem deu tempo. Exatamente. Porque também foi um período assim, bem abaixo do que ele já rendeu na carreira, né? Mas assim, é 2013 o acidente, e aí você pensa, poxa, agora não me lembro quem falou aqui, né? Que ele ganhou o dinheiro que ele ganhou, ele nem pôde curtir o dinheiro que ele ganhou, né? Ele criou a era das eras, logo depois dele veio a era Vettel, quase, né? Menor, mas uma era Vettel, né? 4 em 4 anos, o Schumacher ganhou 5 em 5. Depois vem uma era Hamilton, agora a gente vivendo uma era Verstappen, quer dizer, ele iniciou uma coisa que virou uma tendência e o filho, Fórmula 2, Fórmula 1, é muito triste a gente pensar no vários I6, né? Os I6 que o Senna, pela morte, sim, efetivamente o Schumacher morreu, se eu posso falar isso, assim, né? Porque o Fábio falou, né? É uma coisa assim. O que está aqui é só a matéria do corpo dele. Sim, né? exato. A parte material do corpo, né? A alma, o pensamento, aquela coisa já foi. A gente, infelizmente, né? E assim, ele passou por melhores médicos do mundo, aquela coisa que, né, não tem como. Se tivesse alguma saída, alguém teria encontrado. Sem dúvida. E aí, outro dia eu vi uma reportagem, acho que não me engano, foi um advogado, ex-advogado, ex-empresário, alguém que falou que a família não dá informações exatamente porque ela quer ter o direito de não ser perturbada, inclusive. Porque se ela dá informações, as pessoas poderiam ter o direito de investigar ou apurar e etc. Quando ela se fecha, ninguém pode fazer isso. Sei lá se isso é uma regra na norma suíça, ou alemã, ou seja lá o que for. Então, ela optou pela escuridão total de informações. E respeito, assim, acho que, cara, deve ser uma dor que eu espero nunca nem pensar em viver, porque eu não sei o que é pior, né? Você ter a matéria ali para você poder abraçar e tocar, ou simplesmente como cena, né? Não ter mais nada. É uma dor que eu sei lá, não quero nem pensar nisso. Né? E é interessante como a imprensa do mundo inteiro respeita, né? Porque por mais que tenha... Não sei, hein? Não sei. Não sei. Tem os tabloides aí... Pois tô falando de imprensa séria, né? Você não vê... No começo tinha mais, mas foi diminuindo cada vez mais, e hoje você não vê muita gente... fulano falou isso, ou ciclano falou aquilo, eu fiquei sabendo disso. A própria Corina, quando aparece, o Mick, não evitam tocar no assunto Schumacher com eles. Então, assim... isso também tem muito a ver com o tamanho do Schumacher, né? Com o respeito que se tinha por ele, pelo profissional que ele foi, pelo piloto que ele foi. Pelo menos é assim que eu vejo. E é uma coisa rara que em volta dele a família tem uma união. Cara, é quase sempre uma família onde tem muito dinheiro, e eu falo isso até pela minha profissão, advocacia e tal, que eu vejo, né? Várias brigas familiares. Normalmente uma família que tem muito dinheiro sempre tem alguém dissidente em relação a dinheiro. Eles são muito fechados, né? Eles não, cara. Parece que está tudo muito bem alinhado e o discurso é o mesmo de todos os membros. E assim, a gente fala de gente que está na adolescência, que foi, acho que a filha viveu a adolescência nessa fase, o filho que é um jovem, a mãe que é uma senhora, e todo mundo numa unidade que é raríssimo. Então, às vezes eu me pergunto, será que o Schumacher tem alguma forma de se expressar e deixa claro para a família, me deixa aqui quietinho, né? Talvez, entendeu? Então, isso, às vezes eu me pergunto também, né? Essa questão da família aparece muito no documentário da Netflix, que a Corina falando quando ele ia treinar bem cedinho, que ele não fazia barulho para não acordar ela, e ela também, quando acordar, não queria, ela ia muito até ler livro no banheiro, tá, para não acordar ele, que ele tinha que acordar bem cedo para ir treinar, tipo, eles era uma família bem
Bem alinhadinha, mano. O que é raro, porque quando você tem É, muito sem dinheiro, ainda mais raro ainda. Não, e nessa questão esportiva, né? De popstar e tal, Tem alguém... Oi, diga, pode falar. O nosso amigo Thiago Raposo é junto na mesma direção, né? Na mesma direção. É uma questão, eu acho até humana, né? Tragédias tendem a unir, sejam cidades, países, famílias. E há muita gente que fala, né? Impressionante como não tem foto, né? Nada, nunca teve nenhuma foto, né? Nunca. Sim. Impressionante, é impressionante mesmo. Assim, como que... E às vezes é até bom que não tenha, né? Porque talvez tenha muito daquilo. Gente, deixa as pessoas guardarem o que elas viram. Porque às vezes o que tem para mostrar hoje mostra, fica para sempre e ninguém lembra de muitas outras coisas. Deixa a imagem do campeão. Pessoal, Mas é impressionante, Fábio, só um detalhezinho, não só a família, tá? Todos os médicos, enfermeiros, ninguém nunca fez Sim, é verdade. Nenhum nunca parece que chegou ali, vou ficar rico. Pá, ninguém fez isso, né? Exato, interessante, é muito interessante mesmo. É muito emblemático, né? Por isso que a palavra do Schumacher assim, é emblemático de muita coisa. Gente, o bom de fazer a live assim ou a gravação, eu sabia que eu ia chamar de live. O Antônio puxou me lembrou aqui, né, de falar dos programas de apoio. Não posso terminar sem falar. Esses 5 que estão aqui são apoiadores premium. Eles estão aqui presentes ajudando. Olha como ajudaram, olha que bloco legal. 5 é bom, porque tem muita coisa legal que a gente traz, mas eu tenho certeza que os 5 estão com vontade de ter mais, porque a gente fica querendo continuar. Mas foi muito legal a participação de vocês. E você que quiser ser apoiador prêmio, estiver acompanhando, estiver achando legal, você tem 3 faixas de apoio, estão passando aqui desde o comecinho da nossa edição, né? Você tem o apoia.se/Café com Velocidade, você tem o YouTube aqui direto, se você está acompanhando por aqui, e você pode fazer por Pix também, simplificar, fazer direto no Pix, que é muito bom para o canal, porque não tem nenhuma taxa que o canal tenha que ser abatido por ela. Então, você pode ajudar muito o nosso canal que está tentando fazer esse trabalho diferente. Eu acho que essa edição foi bem diferente, né? Falamos vários pontos de vista, trouxemos várias abordagens e aprofundamos muito num tempo. Poderíamos ter feito até mais, embora temos aqui um limite de tempo da plataforma. Então você tem 4 faixas de apoio se você quiser escolher. Esses 5 aqui estão na faixa premium, porque eles gostam de tapete vermelho, gostam de um whiskyzinho bem servido ali, de graça. Eles estão aqui sempre ajudando a gente, são ótimos, muito legal. E vocês vão terminar, eu não vou facilitar não, tá? Vocês vão terminar com uma palavra cada um. Cada um vai dar uma palavra, vai responder em uma palavra. Pura e simples. Para terminar, deixando a polêmica para quem está assistindo a live responder aqui no vídeo. Schumacher foi o maior piloto de todos os tempos? Sim ou não? Carlos? Não. Fabiano Franco? Sim. André Pedro? Não. Antônio Júnior? Não. Alberto Coimbra? Não. Fábio Campos? Não fomos unanimidade. Valeu, gente. Muito legal. Muito obrigado. Peraí. Fábio Campos, Oi. sim ou não? Não. Tá aí a polêmica, hein? Tá aí a polêmica. Mas polêmica não, questão de opinião, de visão, aquelas comparações históricas. Tá entre os maiores, sem dúvida nenhuma, e por isso a pergunta cabe. Valeu, pessoal. Fiquem ligados. 2024 começa de uma vez. Tem muita. Isso aí. Todo mundo faz o joinha. E o Alberto tem um joinha meio maluco ali, que aparece as coisas na tela. Olha lá, ele faz uns negócios mecânicos. Valeu demais também. Aí, ó, tem o valeu demais também, né, pra fazer. Muito legal, gente. Vocês abriram. Olha lá, o cara tem até que é isso. Esses caras são mágicos. Fiquem ligados no canal, porque olha, até o começo da Fórmula 1 tem edição especial, tem vários temas bacanas. A gente já gravou, tem vários aqui que já gravaram edições, muita discussão legal, muito tema interessante. Fica ligado aqui no canal, deixa o seu like, como eles lembraram muito bem. Eles são melhores do que eu pra lembrar essas coisas. E a gente segue na próxima semana. Tem mais Café com Velocidade. Até a próxima.